É tempo de nascer de novo, é tempo de buscar renovo, é tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais, é tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo com quê? Com a unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. Quando a glória encher de novo este lugar, o cetro de justiça para governar. Diga! Ora vem teu trono sobre nós, Hosana. Diga ao Senhor, Hosana, adore Hosana, de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais, é tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo com a unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. Quando a glória
Abra sua Bíblia no livro de Miqueias. Miqueias. Existe? Claro que sim. Só procurar. Está no Antigo Testamento, entre os profetas menores. Capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: A palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra e todos os que nela habitam. Que o Senhor, o soberano do seu santo templo, testemunhe contra vocês. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que resgatados pelas águas, que descem velozes em costa abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, do pecado da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um monte de entulho, em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale e porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ela ajuntou foi como ganho da prostituição, como salário de prostituição, tornará a ser usado. Amém. Esta palavra, que é uma visão que Deus dá ao seu santo profeta Miqueias, um homem que pôde passar por vários reinos, 3 reinos, durante 3 reinos ele exerceu o seu papel profético, o seu ministério importante, numa chamada direta de Deus. Ninguém nascia profeta, como ninguém nasce pastor, ninguém nasce crente. Todos nós nascemos para ser gente. E no transcorrer da nossa existência, nós temos as nossas escolhas, nós temos as nossas oportunidades, aproveitamos ou não aproveitamos essas oportunidades, e vivemos a vida que cada um traça para si próprio. Deus está sempre pronto a nos abençoar. A chamada de Deus é para todos. Agora cabe cada um de nós acatar essa chamada de Deus na nossa vida. Uma pessoa essa semana me perguntou: pastor, todos nasceram para ser salvos? Uns nasceram para ser salvos, outros para não serem salvos. Eu disse: muda a sua pergunta. Porque, na verdade, todos nasceram com a oportunidade de serem salvos ou não salvos. Aí é que faz a diferença. Oportunidade é aquilo que bate na nossa porta. A gente rejeita ou aceita. Se rejeita, passa para outros. Se aceita, nós começamos a vivenciá-las. Infelizmente, muitas pessoas estão deixando passar esta oportunidade, a oportunidade de ser salvo, a oportunidade de ser um crente, a oportunidade de ser um servo de Deus, a oportunidade de exercer um ministério, a oportunidade de fazer a obra de Deus, de contribuir para o bem das pessoas, de contribuir para o bem social, de contribuir em alguma área da vida, mas principalmente nesta área, que é a área que nunca termina, porque o que é feito aqui para Deus, prossegue na eternidade, na presença de Deus. Você pode ser aqui na terra um influenciador, pode ser um formador de opinião, pode ser um bom líder, pode ser uma pessoa ilustre,
pode fazer um grande trabalho ajudando muitas pessoas a se encaminharem na vida. Mas o que essas pessoas fazem aqui, termina por aqui mesmo, em termos de ciência, em termos de exercício político, em termos de profissão, em termos de trabalho profissional, termina aqui. Logo pela manhã hoje, recebi uma mensagem de um dos pastores nossos, dizendo, olha, o nosso irmão João Carlos faleceu. Era um homem ilustre em Goiânia. Ele há muito estava administrando aí uma enfermidade, mas sempre com o coração voltado para ajudar. Eu sempre encontrava com ele lá na nossa Betel da Independência, ele é do Betel Independência, mas ele sempre encontrava com ele lá na cidade satélite, onde a pastora Joseli é pastora. Mas sempre assim, aquele homem, mesmo uma cadeira de rodas, mas muito alegre, muito disposto, sempre pronto para colaborar, sempre pronto para ajudar, sempre pronto para contribuir. Mas infelizmente, essa semana ele se agonizou, foi para a UTI, e hoje às 8 horas da manhã ele veio a falecer. Ele fez um bom trabalho, mas esse bom trabalho terminou. Os resultados podem continuar na vida de outras pessoas, mas tudo tem um tempo de validade. Agora, aquilo que nós fazemos na obra de Deus, não termina aqui, continua lá, na glória, porque nós vamos encontrar pessoas lá, que foram abençoadas por nós aqui, que foram instrumentos nas mãos de Deus aqui. Às vezes, quando eu peço a vocês para ajudarem, contribuindo com uma obra missionária como essa do Maranhão, lá entre os índios Guajajaras, alguém, eu tenho certeza, porque alguns já me falaram isso, alguém diz, mas pastor, nós não temos tanta gente para ganhar aqui, nós não temos tantas pessoas para evangelizar aqui em Goiânia. A ordem de Cristo é de ser-me-eis testemunhas, simultaneamente, que tanto lá faz, tanto em, isso significa simultaneamente, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós não podemos, a pretexto de que aqui em Goiânia tem muita gente para ser evangelizada, fechar os nossos olhos para os irmãos que estão na Judéia, que é a região vizinha, fechar os nossos olhos para os irmãos que estão em Samaria, que é outro estado, fechar os nossos olhos para os irmãos que estão nos confins da terra, que são outros países. Pelo contrário, nós temos que ter uma visão ampla, uma visão abrangente, e trabalhar com todos os povos que vierem às nossas mãos a oportunidade para trabalhar, porque esse é o propósito divino. Então veja, muitas vezes nós fechamos os olhos para a necessidade de outras pessoas, e pensamos, o que eu tenho que fazer é aqui mesmo, o que eu tenho que pagar é aqui mesmo. Não, você faz alguma coisa aqui para Deus, e você recebe a recompensa aqui mesmo, mas depois daqui, a eternidade com o Senhor. A Bíblia chega a dizer, o próprio Jesus disse, aqui mesmo você recebe 100 vezes mais. 100 vezes mais, não é pouca coisa. Mas quando terminar a sua existência aqui, os anjos do Senhor te levam para a presença do Senhor, como levou Lázaro, aquele mendigo, e coloca você lá naquele lugar especial que o Senhor, para homenagear um dos seus servos, chamado Abraão, colocou o nome de seio de Abraão. Porque aquilo que nós fazemos aqui, muitas vezes somos inspirados por lá. A gente faz aqui um salão, coloca o nome de uma pessoa, salão fulano de tal, o prédio fulano de tal, a rua fulano de tal. Deus quis homenagear Abraão e colocou lá no lugar chamado paraíso a seguinte placa, seio de Abraão. Então veja, quando terminamos a nossa existência aqui, nós somos recolhidos pelos anjos e levados para o seio de Abraão. E de lá, para morar na eternidade com o Senhor, é um pulo. É um pulo, e aí continuamos para sempre, servindo a Deus e fazendo com alegria. Veja, valoriza a sua chamada. Este homem aqui, Miqueias, ele tem esta visão, e na sua visão, ele vê a situação de Samaria de um lado, e vê a situação de Jerusalém do outro lado. Jerusalém e Samaria são próximos, e quando Jesus disse, ide por todo mundo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria,
Ele estava dizendo: olha, vocês não podem pensar só em vocês mesmos. Vocês têm que pensar mais na frente. Porque os nossos olhos, aliás, os nossos pés vão até onde os nossos olhos alcançam. E nós precisamos ver mais longe. E a ordem de ser testemunha é chegando também em Samaria. Então Samaria representa um povo que precisa de Deus, um povo afastado de Deus, um povo que às vezes não está interessado em Deus, ou não conhece devidamente Deus, enquanto Jerusalém representa um povo que tem comunhão com Deus, um povo que serve a Deus, um povo que conhece a palavra de Deus, um povo que espera-se dele, um compromisso realmente cristão, diante de toda a situação reinante no mundo. E a própria visão de Deus dada a Miquéia aqui está dizendo: olha para Samaria, veja o que está acontecendo nos montes de Samaria, as pedras estão rolando, os montes estão se derretendo, porque a ira de Deus está manifestando sobre aquele povo. Por causa de quê? Por causa do comportamento desse povo socialmente, religiosamente, politicamente e assim por diante. É um povo que tem as suas imagens, que está enraizados na idolatria. É um povo que está tendo seus ganhos baseados na corrupção, chega a comparar aqui com o ganho da prostituição. É um povo que está vendendo aquilo que é de mais sagrado, que é o futuro dos próprios filhos, em troca de um dinheiro aqui, de uma situação aqui, uma posição acolá. E ele mostra, Deus mostra na visão dada a Miqueias a situação de Samaria. Mas Jerusalém não é poupada, não. Jerusalém, que é onde está o povo de Deus, onde está a igreja de Deus, onde está aqueles que têm um compromisso solene desde Abraão, de proclamar o nome do Senhor Jeová por todos os quadrantes da terra, de levantar a bandeira dizendo: aqui tem um povo que adora unicamente a Deus, um povo que não pratica a idolatria. Esse povo também está debaixo da ira de Deus por causa do comportamento que esse povo está tendo. Não é um comportamento coerente com o propósito pelo qual esse povo foi chamado. E se nós analisarmos o mundo de hoje, nós vamos ver dois mundos: o mundo dos samaritanos e o mundo dos hebreus, ou o mundo dos judeus, ou o mundo de Jerusalém. Nós vamos ver a situação de Jerusalém comparada com a situação da igreja que confessa a Cristo como Salvador de um lado, e nós vamos ver a Samaria composta de pessoas que não servem a Deus do outro lado, chamados de ímpios, chamados pela Bíblia de iníquos, chamado pela Bíblia de pecadores, chamado pela Bíblia de diversos nomes, e nós conhecemos como descrentes. Então nós temos de um lado aqueles que se dizem crentes, representados por Jerusalém, e nós temos do outro lado aqueles que se dizem não crentes, representados por Samaria. E se você olhar a situação do mundo atual, não é diferente desta visão que está sendo mostrada aqui. Você veja o Brasil, um país do tamanho de um continente, de tamanho continental. Nós estamos vendo seca matando de um lado, estamos vendo enchentes matando do outro lado, estamos vendo morros sendo derretidos do outro lado. É o que acontecia com Samaria naquela época. E não é por acaso que isso tudo está acontecendo, não. Isso aí é uma resposta de Deus para o comportamento que grande parte da sociedade está tendo, porque vivem como se Deus não existisse, negociam como se o interesse é só a si próprio. Hoje está difícil você fazer negócio com pessoas. É o melhor mesmo você comprar coisa nova lá na loja, onde tem nota fiscal, onde tem um documento, onde depois você tem instrumentos de proteção, que se vier com algum problema, você, mesmo tendo dificuldade, você recorre a eles, do que comprar coisas de terceiros por aí.
Porque ninguém honesto ou desonesto está com a placa na testa para dizer. Às vezes fala para você, isso aqui é excelente. Quando você compra, vai embora, daí um mês você vê que o excelente perdeu quase todas as letras. E passou a ser alguma coisa que não serve para mais nada. Aí você vai vender pela metade do preço, porque não presta. Aí te passaram para trás, coisas assim. Nós vivemos um tempo difícil, onde o comportamento de grande parte da sociedade é um comportamento totalmente voltado para o seu próprio umbigo. A pessoa só pensa no seu bem-estar, só pensa em si próprio, não pensa no seu próximo. Nós precisamos observar tudo isso, porque o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo praticamente em todos os países do mundo, é fruto de um afastamento quilométrico das pessoas de Deus. Ah, mas isso aí é por causa do comportamento em relação à natureza, que não protegeu, o uso exacerbado da água, não tem controle disso, não tem controle daquilo. Isso é consequência. É consequência do pecado que tem assolado no mundo. Agora, cuidado para não sermos taxados como crentes que estamos parecidos com eles. Crentes que vivem um comportamento igual àqueles que vivem no mundo. Porque nós representamos aquilo que é de mais sagrado a Jerusalém. Que é a Jerusalém, ela é ao mesmo tempo terrena, mas é também celestial. Quando a Bíblia diz Jerusalém que desce do céu, porque essa Jerusalém que desce do céu também é Jerusalém que sobe da terra para ir para o céu. O Senhor promete levar não pessoas de Samaria, mas promete levar pessoas de Jerusalém, no sentido bem espiritual. Porque aquele que é de Samaria e converte-se a Cristo, ele derruba essa barreira discriminatória da separação e passa a viver como se fosse de Jerusalém também. Quando Jesus entra em Samaria, encontra aquela mulher assentada naquele poço, assentado naquele poço, encontra-se com aquela mulher que chega para buscar água. Até ali, aquela mulher era uma samaritana, com seus problemas, com seus dilemas, com seu comportamento idêntico ao da sociedade de Samaria, em que as pessoas casavam, separavam, uniam, juntavam, ficavam, fazia tudo o que tinha vontade, que pintava para fazer. Tinha um comportamento totalmente contrário aos propósitos sagrados. E ali está aquela mulher, mas Jesus, que foi ali em Samaria, encontrou aquela mulher e disse para ela: mulher, o que eu tenho para você é uma oportunidade, não de vocês ficar sempre em Samaria, compartilhando, convivendo e desfrutando da mesma situação que os samaritanos vivem, mas o que eu tenho para você é uma vida nova, onde Deus é adorado, onde Deus é servido, onde Deus é glorificado, onde Deus é honrado, onde você tem paz, felicidade e alegria. A água que você busca aqui, você leva, bebe e volta a ter sede, mas a água que eu lhe der, mulher, nunca deixará você nunca mais a ter sede, aleluia, porque a água que eu te der, vai saltar como uma fonte dentro de você, para que você possa viver uma vida alegre e vitoriosa. Enquanto uns vivem o mundo de Samaria, infelizmente, alguns que vivem no mundo de Jerusalém estão mais parecidos com os de Samaria do que com os de Jerusalém. E nós precisamos estar atentos para vivermos em Jerusalém, mas não simplesmente como sendo samaritanos, vivermos em Jerusalém como crente compromissado com Deus, vivendo a vida cristã ativa, frutífera, abençoada, vitoriosa, tendo tempo para servir a Deus, nos alegrando com os acontecimentos que vêm entre nós, enchendo o nosso coração de sentimentos verdadeiros, sentimentos puros, sentimentos onde nós tenhamos sensibilidade espiritual, podemos chorar às vezes, alegrar às vezes, mas vivermos uma vida cristã de compromisso, não ficarmos insensíveis como alguns. O próprio Jesus disse que as pessoas muitas vezes estão assim,
Toca-se uma música e eles não dançam. Cantam uma lamentação e eles não choram. Porque existe, infelizmente, está graçando no coração das pessoas uma indiferença por tudo, uma incredulidade por tudo. E não abre o coração nunca para receber de Deus algo novo e precioso. E às vezes ir a um culto é simplesmente como um ato social. Vai porque não tem outra coisa para fazer. Não tem algo mais importante para fazer. Aí vem, não, vou à igreja porque tem alguma coisa na agenda hoje. Não, hoje não tem nada. Então vamos à igreja. Nós não podemos ser assim, nós temos que ter prioridades na vida, e as nossas prioridades, elas não passam da profissão, do material para o espiritual, mas elas passam do espiritual para o material. O material não está em primeiro lugar, o material está em segundo lugar, mas o espiritual, ele está em primeiro lugar, porque assim seremos realmente felizes, abençoados e vitoriosos. Às vezes nós estamos, eu estou em Jerusalém, mas estamos só no pensamento às vezes, porque o corpo, a ação, os propósitos, o coração, os sentimentos, está tudo na Samaria, vivendo o que Samaria oferece, vivendo o que Samaria tem, e Deus está aqui, através desta visão, dada a Miqueias, dizendo, a minha ira vai fazer derreter essa Samaria, vai destruir os montes de Samaria, e nós estamos vendo o que está acontecendo aí. Meus irmãos, o problema político do Brasil é mais espiritual do que político verdadeiramente. Essa situação que reina na nação, veja, nós passamos por um período que parecia ser tranquilo, parecia ser bom, a economia estava bem, o nosso dinheiro valorizado, e as pessoas indo para os Estados Unidos fazendo compras e mais compras e mais compras, indo para todos os lados. A Bíblia diz, olha, quando pensarem que há paz e segurança, cuidado, porque poderá vir repentina destruição. Às vezes querem pôr a culpa no PT, por tudo que está acontecendo, mas a verdade, os culpados são os homens, o culpado são as pessoas, o culpado é o povo que quer implantar no Brasil a república dos samaritanos, que podem fazer o que dá vontade de fazer, onde família não tem mais valor, onde princípios não têm mais valor, onde a vida é feita de qualquer maneira. E Deus está atento a tudo isso. Conhecemos que Deus é longânimo, conhecemos que Deus é benigno, conhecemos que Deus é perdoador, conhecemos que Deus é cheio de amor, mas cuidado, qualquer hora dessa Ele puxa a corda. E aí você só vê pessoas virando de perna para o ar. Não é isso que acontece nas enchentes? Não é isso que acontece nos terremotos? Não é isso que está acontecendo? Pessoas assumem um poder e não querem mais sair do poder. Pessoas assumem uma posição, não quer mais sair da posição, ficam ali enraizados, quer governar, seja por decreto, seja por espada, seja por maneira que for, mas quer impor a sua teoria, a sua filosofia, a sua maneira de ser. E nós estamos vivendo e vivenciando tudo isso ao nosso redor, tudo isso à nossa frente. Mas o mesmo Jesus que foi a Samaria e transformou aquela mulher numa cristã, porque quando você aceita a Cristo, não importa se você é americano, se você é brasileiro, se você é chinês, se você é coreano, se você é egípcio, se você é israelita, você faz parte do povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus, aleluia. Você passa a ser a Jerusalém celestial, que está na terra por um tempo. Você passa a servir a Deus na sua língua, na sua cultura, no seu país, no seu território, no seu mundo. Mas ali você é alguém que abomina a idolatria. Você é alguém que procura viver com sinceridade na alma. Você é alguém que procura servir a Deus com alegria. Você é alguém que aprendeu a dar prioridade para Deus na sua vida. E ali você é uma nova criatura, porque você foi transformado por Cristo. Se naquele tempo a salvação era para os judeus, a salvação era para os hebreus, a salvação era só para os descendentes de Abraão, o tempo de hoje não é assim. Porque quis a sabedoria divina,
que Jesus morresse numa cruz. E naquela cruz ele abriu os braços, dizendo: venha para mim os judeus, mas venha para mim também os samaritanos, os demais povos da terra. Porque em mim cada um poderá ir para o Pai, aleluia. Esta cruz que apontava para a direita, apontava para a esquerda, apontava para o alto também. E assim cada pessoa pode, em Cristo, ser transformado para ser um filho de Abraão, aleluia. Para ser um membro do corpo de Cristo aqui na terra. Alguém que faz a obra de Deus com alegria aqui nesta terra. Meus irmãos, a nossa vida é muito curta. Para ficarmos aí deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. Ah não, eu vou melhorar, eu vou mudar de atitude, mas deixando sempre para amanhã. O dia de mudar de atitude se chama hoje. Melhor, agora. Esse é o momento. É no momento que você tem um despertamento de algo que toca o seu coração, você toma a decisão e diz: a partir de agora, eu vou passar minha vida limpo. Eu vou mudar os meus referenciais. Eu vou estabelecer novos propósitos. Eu vou viver uma vida nova. E o Senhor Jesus vai te honrar diante da sua decisão, diante da sua atitude, diante do seu propósito. O que nós não podemos e nem devemos é nos acomodar e ficarmos aí pensando: não, vai ter tempo, vai ter tempo. Veja esses moradores dos pés dos morros aí do Rio de Janeiro. Tem alguém aqui que é carioca, sabe disso melhor do que eu. Quantas vezes foi avisado para eles: olha, não é lugar propício para morar, muda daí. Não, nasci aqui, vou crescer aqui e vou morrer aqui. E continuam insistindo. De repente, isso nos últimos anos tem acontecido. De repente rola uma pedra muito grande lá de cima. E essa pedra vem junto com terra e soterra tudo. Casa com pessoas, com cachorro, com gato, com galinha, com tudo que tem. Tudo soterrado. Não poderia ter mudado? Por isso a Bíblia diz: olha, quando pensar que tudo está verdadeiramente seguro, cuidado com a destruição, ela está chegando. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós estamos vivendo um trânsito louco. Estamos vivendo uma situação totalmente difícil, incontornável até. Todos viram nos jornais, parece de sábado. Uma senhora veio de Caldas Novas com o filho, a mãe, uma irmã, trazendo o filho para uma cirurgia. Quando passa aqui na ponte do Meia Ponte, ali próximo ao Senador Canedo, um caminhão a 160 por hora. Pega o carro dela de frente, joga dentro do Meia Ponte. Morre as 4 pessoas. O que é isso, irmãos? Um caminhão a 160 por hora. Que absurdo uma coisa dessa. Falta de respeito com a própria vida e principalmente com a vida dos outros. Porque cada um faz o que quer da sua vida, mas a vida dos outros não. E a gente fica nessa situação. Vive essa situação. Onde não há respeito, onde não há temor, onde não há propósitos sérios. E o Miqueias está vendo isso lá em Samaria. E nesta manhã, o Miqueias está aqui, eu e você, estamos vendo isso aqui na nossa terra, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Nós estamos vendo o que está acontecendo ao redor de nós. E a sabedoria humana diz: quando vir a barba do vizinho ardendo em fogo, coloca a sua de molho. Ou seja, toma uma posição. Hoje a gente vai viajar, tem que estar escolhendo estradas, qual que eu vou, qual que é mais segura, qual que é menos segura. Infelizmente, veja como são as coisas. Eu estou dando graças a Deus pela essa BR-153 está sendo privatizada, ou ter sido privatizada. Vão ter que pagar a pedágio, a gente já paga IPVA, já paga tal do CID e tanta coisa para manter a estrada. Mas faz alguma coisa? Não fazem. Aí agora vem uma empresa e vai cobrar um pedágio. Passou para lá, tem que pagar. Todos os dias se passar, todas as horas que você passar, paga. Para quê?
Para eles manterem a estrada. Mas está melhor assim, porque a estrada está limpa, a estrada está sem buraco, a estrada está sinalizada, a estrada está melhor. Te dá o quê? Mais segurança. Isso tem custo. Se tirasse, não, agora que a estrada é privatizada, vamos diminuir o imposto para quem anda nessas estradas, ele vai pagar menos CID, menos IPVA. Não, estão falando em aumentar. Porque o resultado dessas cobranças é como dinheiro comparado do salário. Tem alguém aqui, o seu salário está sobrando? Recebe no dia 5, dia 6, dia 10, ele pensa, e agora? Como que eu faço os outros dias? Ou seja, o que ele ganha só dá para 10 dias. E os outros 20 dias, como será? E tem muita gente nesse pretexto de não sobrar nada, nem paga dízimo mais. Ou seja, nem conta com a bênção de Deus na vida financeira mais. Está provado por A mais B e mais C, quantas letras você quiser, que quem é dizimista é próspero. Quem é dizimista é abençoado. Quem é dizimista, o mês é mais coberto. Agora, quem não é, paga as consequências disso. E às vezes as pessoas estão dizendo, esse mês Deus me perdoa, não vou pagar. Aí no mês que vem o diabo fala, achei bom, ele não pagou, sinal de que as coisas para ele está afastando de Deus, está perdendo o temor. Aí no outro mês seguinte, essas coisas, fechou a conta, fechou o orçamento, não deu. Com esse negócio de cartão de crédito, as pessoas vão comprando. Na hora de pagar, ou paga, ou então a facada vai da garganta ao pé. Porque juros e multas e tudo mais. E aí, mas o cartão, eu gastei demais. Então, Deus, me perdoa mais esse mês. Mês que vem, olha, eu prometo, vou ser fiel. E fica esse negócio sempre jogando Deus para o mês que vem. A obra de Deus para o mês que vem. O compromisso de ser dizimista para o mês que vem. Aí chega num ponto que já nem sente comichão no ouvido mais. E aí fica tranquilo, não paga mais dízimo. Aí já começa a procurar aqueles que condenam o dízimo. Porque você acha gente para tudo nesse mundo. Acha crente que acha que dizimar não é necessário, e fala assim, não, isso é coisa do Antigo Testamento, meu irmão. Jesus acabou com as coisas do Antigo Testamento. Então para de ler o Salmo 23, para de ler o Salmo 91, para de buscar a Deus e vamos viver o Novo Testamento. Como que se lá abolisse tudo isso? O próprio Jesus falou de dízimo. O próprio Jesus, quando contou aquela parábola lá, aquela história lá, ele disse, olha, deveis fazer isso, ou seja, pagar o dízimo, mas deveis também fazer essas outras coisas. Porque eu sou dizimista, eu não preciso ser fiel. Não, você não vai comprar salvação com seu dinheiro. O que tem de crente hoje que não é dizimista, por isso que a igreja enfrenta problemas. Às vezes nós temos que recorrer a um sorteio de prêmios, a um festival, a mais uma coisa e outra. Por quê? Nem todos são dizimistas. Uma coisa é certa, aquele que é dizimista é abençoado por Deus. É abençoado por Deus. E acha gente de todas as maneiras, você vai encontrar por aí, que ensina que não precisa pagar dízimo mais, fala para você que dinheiro do dízimo vai para o bolso do pastor, como se a igreja fosse um organismo tão fraco, que não tem mecanismo de controle, não tem administração, não tem nada. E aí vai falando, é mesmo. Olha, eu sempre fui dizimista, desde quando nasci aprendi isso com meu pai. Sempre fui dizimista. Eu nunca quis saber quando eu era dizimista. Hoje eu estou administrando a igreja. Quando eu não administrava, eu nunca quis saber. Às vezes alguém chega lá no meu ouvido e fala, o pastor desviou um dinheiro aí. O problema é dele. É ele e Deus. Porque o meu papel é ir lá na tesouraria da igreja e entregar meu dízimo. Não sou eu que administro. Um dia desse uma pessoa me ligou, pastor, eu posso dividir meu dízimo com 5 igrejas? Eu falei, você é membro das 5? Ele falou, não, sou membro de uma só. Eu falei, então paga onde você é membro. Paga lá. Mas o pastor não está administrando direito os recursos lá. Olha, é problema do pastor. Não sou eu que vou ficar dizendo, eu não vou entregar dízimo, pastor, eu estou entregando esse dízimo aqui, mas quero que o senhor aplique ele aqui, tem que ser aqui. Não é você que administra. Seu papel é entregar. E deixa, é Deus que vai te abençoar. É Deus que vai te abençoar. E aí, Deus vai agir, Deus vai operar.
Deus está atento a tudo, está vendo todas as coisas, e você está sendo abençoado pela sua fidelidade. Pela sua fidelidade, Deus vai derramar recompensas e bênçãos sobre a sua vida, e você vai ser vitorioso. Infelizmente, a situação está se tornando assim. A Jerusalém está sendo comprometida com o caos deste mundo. Ao invés de Jerusalém converter Samaria, Samaria está convertendo Jerusalém. Infelizmente. A Samaria está influenciando a Jerusalém, dizendo, olha, para servir a Deus, diz que é em Jerusalém, diz que é em Gerizim, diz que é não sei aonde, para onde é. E aí Jesus dá uma tacada no rosto daquela mulher e diz, olha minha cara, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Duas coisas importantes aqui, espírito e verdade. Espírito é porque tem uma vida espiritual, verdade é porque está fazendo o correto. E Deus agrada de quem age assim. Muitas vezes nós vamos deixando, vamos acomodando. Nós estamos muitas vezes parecidos com aquele cachorro do ferreiro. O cachorro do ferreiro é assim. O sujeito monta uma ferraria. Hoje não tem mais muito isso não, mas no tempo de muitos irmãos aqui tinha. Monta uma ferraria. E aí ele tem lá aquele lugar que monta o fogo. Como é que chama o local? Forja. A forja. Para forjar. Aí ele põe ali uma bigorna, pega um martelão grande chamado marreta, tem lá um instrumento, ele põe a barra de ferro lá dentro do fogo. Está lá, porque ele está atendeu um pedido. O sujeito encomendou para ele uma peça de porteira, uma peça lá do curral, uma peça qualquer, para fazer a casa, a construção, coisa assim, e ele está lá atendendo. Está os pedidos lá. Ele pega aquele ferro duro, indiferente, e coloca lá no fogo. Quando aquilo lá fica vermelho, ele pega com o instrumento, coloca aqui e desce o malho em cima daquele ferro. Nesta hora, esparrama faísca para todos os lados. Ou então, quando ele leva o ferro para cortar naquele policorte, que ele está serrando ali, faísca para todo lado. O cachorro do ferreiro, que sempre quer estar perto do dono, cachorro é assim, quer sempre estar perto do dono. Ele vem e deita ali pertinho do dono. Quando a faísca vai no lombo dele, ele corre, assusta, fogo está queimando, vou embora. Mas aí, passa um pouquinho, ele volta. Com o tempo, ele vai acostumando com as faíscas. E aquilo que no início queimava, faz uma cócegazinha agora. Aquilo que agora está fazendo uma cócegazinha, passa a não fazer mais nada. Fica assim, insensível. E ele fica lá, a faísca está caindo tudo em cima dele, ele está dormindo, tranquilo. Sabe que tem muita gente na igreja parecido com o cachorro do ferreiro? Quando converteu, quando o poder de Deus operava, quando a glória de Deus manifestava, ele pulava, ele fazia um barulhão e era uma bênção. Mas depois foi acostumando. A glória de Deus manifesta, ele só fica olhando, só fica olhando para os outros. O poder de Deus opera, ele não sente nada, não tem vontade da glória a Deus, não tem vontade de alegria. Acostumou. É a Samaria convertendo Jerusalém para si. É a Samaria levando para Jerusalém o costume de Samaria. Mas nós estamos no mundo, somos produtos do meio. Olha, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Vou repetir. Nós estamos no mundo, mas não somos daqui. Aqui nós estamos passando, e se estamos servindo a Deus com alegria, nós não nos comprometemos com o mundo corrupto que está ao nosso redor, e nós condenamos tudo aquilo que é incoerente, que é incorreto, para servir a Deus com alegria, esperando o dia do arrebatamento da igreja. Samaria está sendo alvo da ira de Deus. Montes derretendo, enchentes tomando conta, por causa de quê? Corrupção. Estão vendendo a alma de Samaria. Cada um interessado. E veja que no Brasil, prende um sujeito aí, só de uma hora ele fala, não, eu tenho 180 milhões de dólares para devolver, que eu já roubei. Isso é o que ele está devolvendo, e o que ele não vai devolver nunca, já passou para o nome de outros, e tá. Olha,
É Samaria que está vivendo essa situação. É o Brasil que está vivendo isso. E cuidado para nós não entrarmos no mesmo caminho. Cuidado, nós não nos convertemos de Jerusalém para Samaria, porque o processo é inverso. Nós temos que mudar de Samaria para Jerusalém. E dizer, eu estou renunciando este mundo. Estou renunciando às práticas deste mundo. Estou renunciando a essas coisas. Infelizmente está assim. Mas há uma solução, há uma saída. Jesus está nos esperando, assentado na beira do poço de Jacó. E ali ele está dizendo, eu tenho água viva, eu tenho água viva. Eu tenho bênção de Deus para mudar a sua alma, mudar o seu pensamento, mudar o seu comportamento, mudar o seu coração. E aquela mulher, depois de passar por aquele encontro com Jesus, ela levanta e diz, Senhor Jesus, o Senhor pode me esperar um pouco aqui? Ele, sim, posso. Então eu vou lá na cidade e vou trazer os samaritanos para encontrar com o Senhor. Aleluia. Vou trazer os samaritanos para te conhecer, porque ninguém tinha falado comigo da maneira que o Senhor falou. E ele foi em Samaria e chegou lá e acordou o povo que estava dormindo. Vamos lá no poço, vamos no poço. Por que ir no poço? Porque lá no poço tem Jesus, e aonde tem Jesus tem paz, tem alegria, tem salvação, tem poder, tem unção, tem vitória, tem transformação, tem mudança. Aleluia. E nós precisamos de ter essa atitude que teve, aleluia, aquela mulher. Ela poderia ter dito, olha, não quero saber de Jesus não, eu não quero saber daquilo que o Senhor está falando não. Mas ela pegou o cântaro, deixou de lado. Será que você pode deixar o seu cântaro de lado em um momento da sua vida para buscar alguém para ouvir a palavra de Deus? Será que você pode deixar o seu cântaro pelo menos uma vez por semana para ir convidar um parente, alguém da sua família, algum amigo, algum conhecido, para que ele possa vir à igreja, ouvir falar de Jesus? Ou você vai continuar tão ocupado com seu cântaro, que não pode dedicar um tempinho para buscar alguém, para que possa ter a vida transformada e abençoada? Aquela mulher disse, eu encontrei aquilo que eu precisava para minha alma, eu encontrei aquilo que eu precisava para minha vida, eu encontrei aquele que pode perdoar os meus pecados, eu encontrei aquele que trouxe a transformação para o meu interior. Eu vou deixar o meu cântaro aqui e vou atrás de outras pessoas que estão vivendo como eu estou em Samaria, que estão sofrendo como eu estava em Samaria, e eu vou trazer essas pessoas para ouvir falar de Jesus. E toda aquela população veio até Jesus. Olha só, a igreja do Senhor é feita por nós. Nós significa do pronome nós, não é nó de dar nós, Senhor, porque tem gente aí que vive de nós. É um nó aqui, outro nó acolá, e nó acolá, e assim por diante. Não, nós que eu estou dizendo, eu e você, formamos o nós. A obra de Deus é feita por nós, eu e você, todos nós, pregando o Evangelho, anunciando o poder de Deus e proclamando a vitória de Cristo. Um dia desse eu estava conversando com um pastor, e ele falou, eu precisava de falar contigo, e que hora que você pode? Ele falou, só depois das 8h30 da manhã. Não, mas precisava mais cedo. Eu falei, moço, eu tenho um programa de televisão diário, das 7 às 8 ao vivo. Mas você arrumou um jugo, hein? Ele virou para mim, você arrumou um jugo, hein? E é pastor falando isso. De me cumprimentar, parabéns pelo seu esforço. Você arrumou um jugo, hein? Todos os dias, de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Que hora que você levanta? E descanso? Isso. Que jugo você arrumou, hein? Sai de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Falar que você julgo, tinha que falar, meus parabéns, glória a Deus, você está fazendo isso, está fazendo o que todos nós devíamos fazer. Eu também gostaria de fazer isso, não estou podendo, mas parabéns. Que isso? Que julgo que foi que eu arrumei que nada? Eu estou fazendo isso com alegria, por isso eu estou no ar há mais de 12 anos. E diariamente com muita alegria e paz no coração, fazendo isso com prazer. Enquanto Deus me der graça, força, saúde e vida, eu quero fazer a obra dele. Porque Jesus depende de mim e de você, meu irmão. Somos nós que fazemos a obra do Senhor. Somos nós que estamos passando pela Samaria, que é o Brasil. E o Brasil precisa de nós. Samaria, que são os confins da terra. E os confins da terra precisam de nós.
Nós temos a palavra que salva, nós temos a palavra que liberta, nós temos o testemunho que comove, nós temos a oportunidade que faz a diferença. Cada um de nós deve aproveitar. E assim fazemos a obra do Senhor. É bem verdade que a obra do Senhor é feita por aqueles que vão, é feita por aqueles que oram, mas é feita também por aqueles que contribuem. Você tem que dedicar, orar e contribuir. Ah, mas eu posso mais é contribuir. Amém, contribua. Eu posso mais é orar. Amém, ora. Porque tem gente que é tão assim, a mão fechada, que ele diz que eu posso é orar. E aí não ora. Senão não vou contribuir. Não vou contribuir, tenho que orar. Então, olha, o que tem de espírito de mulambo, espírito demoníaco de mulambo, vivendo, que cada cristão está vivendo, a casa dele é um brinco, mas a igreja dele é um mulambo. Um dia desse um pastor nosso me convidou para ir na igreja dele. Eu disse, eu vou lá. Cheguei lá, eu fiquei com vergonha de dizer que aquela igreja é do Ministério Betel. Eu fiquei com vergonha sentado ali, o pastor Wesley foi comigo, eu sentado do lado dele, meus olhos, assim, eu fazia isso aqui, ó, em volta da igreja. Eu sentado vendo a igreja de um lado e do outro, de fora, de dentro, por baixo, por cima, de todos os lados. E eu falei, esse povo aqui está com espírito de mulambo. Aí depois eu voltei lá, fiquei muito incomodado com aquilo, eu disse, tem que fazer alguma coisa para mudar isso aqui. Aí eu voltei lá de dia, porque eu tinha ido de noite. Quando eu chego lá de dia, são 3 igrejas na mesma quadra. As 3 igrejas com espírito de mulambo. Cada uma mais feia do que a outra. Eu disse, o que é isso? Esse povo aqui não está honrando a Cristo. Aí para completar, eu conversando com ele, resolvi fazer alguma coisa lá. Dar uma melhorada naquilo lá. Inclusive, se alguém quiser contribuir, estou precisando de uns 5 caminhões de grama para pôr lá, porque a área lá é grande. Eu estou precisando de muita coisa. Se vocês precisarem de algum, quiser ajudar em alguma coisa. Aí, para completar, eu fui contratar um serralheiro, um pedreiro, aliás. Aí o pedreiro vai, onde fica essa igreja? Fica assim, assim, já sei, onde tem aquelas taperas, né? É a igreja das taperas, porque a nossa tapera, a do meio, a tapera de cima, é a mais bonitinha, mas é uma taperinha melhor. Todas 3 taperas, na mesma quadra. Eu disse, como que pode esse povo concordar viver numa tapera dessa? Aí eu contratei um pedreiro, contratei um serralheiro, mandei areia, mandei cimento, estou fazendo todo um serviço de reforma lá. Porque não pode, pelo menos a nossa igreja vai deixar de ser espírito de mulambo. Porque afinal de contas, a igreja que eu frequento, a igreja onde eu frequento, precisa ser sempre o melhor prédio da rua. Pastor, a igreja tem que ser simples. Nós temos que ser simples por fora, de coração. Não adianta ser simples de mulambo, não. Ele é tão simplesinho, é o mulambo que ele anda. Irmão, o que é isso? O que é isso? Jesus, quando precisou de um veículo, ele só traga para mim um 0 quilômetro. Um jumento que ninguém tenha montado até aqui. Aí foi lá, esse jumento alguém já montou nele? Já não serve. Esse jumento é que ano? Ele é um 13, 14 zerado, não serve. Esse jumento aqui nós 15 zerado. Esse aí serve. Aí pegou o jumento pela corda, não pôde nem ir montado. Aqui, e levou Jesus, Jesus, esse aqui é 0 quilômetro. Ninguém nunca montou? Não. Ninguém nunca usou? Também não. Então tá bom, forra ele que eu vou montar em cima. E Jesus montou num jegue, num jumento, 0 quilômetro. 0 quilômetro. Por quê? As coisas que nós levamos para Jesus tem que ser as melhores. Eu, quando vou tirar dinheiro no carteiro para dar oferta, se tem uma nota rasgada, eu procuro dar uma nota que não é rasgada. Mas que diferença faz? Não tem o mesmo valor? Bom, lá fora tem, mas aqui dentro é diferente. Porque eu estou oferecendo alguma coisa para Deus. E para Deus é o melhor. O melhor. Alguém falando de mim, falou para alguém só, o Mateus vai ser espigadinho igual o pastor.
vai ser espigadinho igual o pastor. Que espigadinho? Só porque eu ando bem arrumado. Que história é essa de espigadinho? O menininho está lá, com nem 6 meses não completou ainda, vai ser espigadinho. Quer dizer que é assim que eles me vê, como um homem espigadinho. Eu sou servo de Deus, e como servo de Deus, eu devo andar bem arrumado. Eu devo andar bem vestido. Eu devo andar bem calçado. Agora eu vou andar com sapato cheio de lama? Não. Eu vou na roça, eu tenho 2 sapatos para calçar. Um eu calço lá, quando eu chego, tiro o sapato que eu estava, calço o sapato velho que está lá. Quando eu volto, tiro o sapato, calço de novo. Agora eu vou andar aqui na rua com os pés cheios de lama? Não, eu sou um pastor, sou um servo de Deus. Eu sou aqui representante do Senhor na terra. E eu tenho que me portar como tal. Se meu filho foi espigadinho e foi um servo de Deus, amém. Glória a Deus por isso. Mas... é? Como é que é? Olha, você está falando espigadinho, diz que é cuidado, bem arrumado. O que mais? Arrumadinho, bonitinho, cheiroso, como é que é? Tem a postura, né? Será que é só isso mesmo? Maravilha. Então nós precisamos de ser, vamos ser todos espigadinhos, servindo a Deus com alegria. Vamos tirar o espírito mulambo do nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Daqui uns dias eu quero convidar vocês para ir lá nesse lugar que eu fui, porque ontem o serralheiro já estava colocando grades, e estou fazendo um servicinho lá. Vou gastar talvez eu gaste uns 30 mil lá, sem poder. Mas eu não podia concordar que aquilo lá continuasse o mulambo que era. Não é verdade? Eu não podia concordar que aquilo continuasse o mulambo que estava. Porque, afinal de contas, ali representa a obra de Deus. Aí eu virei para o pastor, que situação é essa aqui? Ele disse, irmão, é a vida. Eu falei, mas não tem um irmão que possa usar uma enxada para limpar isso? Irmão, a gente pede, mas os irmãos não ajudam. Falei, nem nome você tem na porta da igreja. Agora eu fui lá, último dia agora, foi sábado, sexta, não sei. Colocou o nome lá, melhorou, o nome todo em letras de aço, cromado. Foi, começou a mudar. E o pedreiro lá trabalhando, O mulambo está saindo em nome de Jesus. O espírito de mulambo está saindo pelo poderoso nome de Jesus. Então quando você oferta, quando você dizima, a gente faz até isso, expulsa demônio. Porque esse demônio lá não expulsa. Irmão, abençoa, Senhor, manda um anjo aqui reformar essa igreja. Não, o que faz com que nós podamos expulsar o espírito do mulambo é seu dízimo, sua oferta. Isso faz o espírito do mulambo sair. E eu estou expulsando o espírito do mulambo lá. Eu vou arrumar todos os muros, vou pintar. Tem um barracão lá, um galpão, que tem mais ou menos, vou pôr por baixo. Quantos anos tem o Ministério Betel? 23 anos. Eu vou pôr por baixo. Aquele galpão deve ter de 18 a 20 anos. Do jeitinho que foi levantado. Levantou as paredes, pôs a telha. Não fez mais nada. Nunca rebocou aquilo nesses anos todos. O trem é feio. É feio. Eu até mandei tirar uma fotografia, levei ela, tira uma fotografia para a gente mostrar o antes e depois, né? Para tirar, para provar que o espírito do mulambo saiu de lá, em nome de Jesus. Mas como é que nós expulsamos esse espírito de mulambo? Investindo na obra. Porque quem faz a obra de Deus aqui, diga aqui, sou eu. Aí digam todos juntos, somos nós. Nós é que fazemos a obra do Senhor. Nós é que estamos aqui fazendo esta obra. Então, se você quiser ajudar a expulsar esse demônio de mulambo de lá, eu estou precisando de cimento, estou precisando de grama, estou precisando de tinta. A ferragem eu já comprei, mas tem que pagar, comprei a prazo, né? Então, se quiser ajudar, só de ferragem para o muro, para a grade, eu comprei essa semana 7 mil e pouco, vou pagar 5 mil de mão de obra. Não paguei ainda a mão de obra. O negócio aí, o ferro já comprei no cartão, vai vencer. Agora tem, depois, isso estou fazendo o periférico. Aí quando eu entrar para dentro do templo, meus irmãos, o templo nem forrado foi. Você olha para cima assim, como é que chama aquele negócio que fica pendurado?
telha de aranha, aquele outro que lá na roça tem muito, picumã, Como? Morcego? Não, é trem que fica pendurado, morcego só pendura e vai embora, lá não vê morcego não, mas picumã, não é isso? Que onde tem forna, lá cheio de picumã, cheio de tal. O piso, tem lugar que tem rachado no piso, você enfia o dedo lá dentro do rachado assim, ó. Não é mulambo? Então está precisando. Eu preciso de porcelanato, eu preciso de tudo isso, que se alguém puder ajudar, amém. Mas o demônio do mulambo vai sair de lá, em nome de Jesus. A destruição de Samaria não pode entrar em Jerusalém, mas a construção de Jerusalém deve entrar em Samaria para reconstruir vidas e situações e mudar aquilo que for necessário, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Aleluia! Olha a visão que Deus deu a Miqueias, não foi da Samaria destruindo Jerusalém, mas da Jerusalém trabalhando para destruir a idolatria de Samaria. E o que Deus está trazendo a mim e ao seu coração nesta manhã é justamente essa palavra. Vamos levar Jerusalém até Samaria. Você não leva simplesmente comprando uma casa em Samaria, você leva a palavra de Deus a Samaria. E nós vamos ver nossa rua diferente, nosso prédio diferente, nossa cidade diferente, nosso estado diferente, nosso país diferente, com a pregação do Evangelho de Cristo. Mas enquanto os de Jerusalém estiverem sendo influenciados e conduzidos pelos samaritanos, nós vamos ver tudo isso acontecendo. Mas que Deus possa levantar servos e servas dele, aqui em Goiânia e em todo o Brasil, para que nós possamos levantar nossa voz, não para fazer passeata ou quebradeira, mas para levantar a nossa voz, conforme está escrito na palavra: se o meu povo, aleluia, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e converter-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, e perdoarei os seus pecados. Deus quer curar esta nação, Deus quer curar nossa cidade, Deus quer curar os samaritanos, através de você, que faz parte da Jerusalém maravilhosa, que é a igreja do Senhor aqui na terra. Segure a mão de quem está do seu lado. Aleluia. Feche os teus olhos. Levante essa mão que você está segurando e faça a oração que Deus tem colocado no seu coração agora. Se você sente a necessidade de mudar, diga isso para Deus. Se você sente a necessidade de ser fiel, diga isso para Deus. Se você está incomodado com essa situação, diga isso para Deus nesta hora. E diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu faço parte da Jerusalém, eu não sou de Samaria. Eu quero viver em Jerusalém o tempo todo, apesar das minhas idas a Samaria para trazer os samaritanos. Eu quero pregar a tua palavra, eu quero proclamar o teu evangelho, eu quero anunciar o teu reino, eu quero anunciar a tua palavra, o teu propósito. Toca, Senhor, em cada coração nesta manhã. Toca, Senhor, em cada coração nesta manhã. Toca, Senhor, em cada coração nesta manhã. E assim como o Senhor entrou lá em Samaria para transformar aquela mulher e fazer dela uma proclamadora, aleluia, do teu propósito de mudar os samaritanos, que o Senhor possa fazer esta obra agora em cada coração que aqui está. Manifesta, Senhor, a tua graça, manifesta, Senhor, o teu poder, manifesta, Senhor, a tua virtude, manifesta, Senhor, a tua bênção. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Glorificado seja o teu nome. Ainda de olhos fechados e segurando esta mão, diga assim: Senhor Deus, eu abro nesta hora o meu coração, para que eu possa somar
com esta igreja, na obra evangelística, na proclamação do teu reino, na expulsão dos demônios que têm atormentado vidas, que têm acomodado as vidas, que têm levado as pessoas a serem insensíveis, indiferentes, incrédulas. Mas eu quero, Senhor, na autoridade do teu nome, no poder do teu Espírito, empunhar a tua palavra, que é a espada do Espírito, e vencer demônios, e vencer o reino das trevas, e ser um instrumento para que o Senhor possa me usar poderosamente enquanto viver, no nome de Jesus. Aplausos ao Senhor, aleluia, glória a Deus, bendito seja para sempre o nome do Senhor, aleluia. Assentai por um instante, glória a Deus. Joga aí o vídeo do Parafusando.